Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, capítulo 3. Dos precatórios em execução contra a Fazenda Pública. Seção 1. Do procedimento. Artigo 400. O ofício requisitório, que será numerado e mencionará a comarca e vara de origem, somente poderá ser processado e transformado em precatório quando atendidos os seguintes requisitos fornecidos pelo juízo da execução: 1. Número do processo de execução e data do ajuizamento do processo de conhecimento. 2. Natureza da obrigação a que se refere o pagamento. 3. Nomes das partes, com a indicação do cadastro de pessoas físicas, CPF ou Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, CNPJ, nome do procurador da parte, com o CPF e número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil. OAB. 4. Nomes e números dos beneficiários no CPF ou no CNPJ, inclusive quando se tratar de advogados, peritos, incapazes, espólios, massas falidas, menores e outros. 5. Natureza do crédito. 6. Valor individualizado por beneficiário, contendo valor e natureza dos débitos compensados, bem como o valor remanescente a ser pago, se houver, e valor total da requisição. 7. Data base considerada para efeito de atualização monetária dos valores. 8. Data do trânsito em julgado da sentença ou acórdão no processo de conhecimento e cópia da respectiva decisão. 9. Data do trânsito em julgado dos embargos à execução ou impugnação, se houver, acompanhadas de cópia da respectiva decisão ou data do decurso de prazo para sua oposição. 10. Data em que se tornou definitiva a decisão que determinou a compensação dos débitos apresentados pela Fazenda Pública na forma dos parágrafo 9 e 10 do artigo 100 da Constituição da República. 11. Valor total, por beneficiário, do crédito executado, em se tratando de requisição de pagamento parcial, complementar, suplementar ou correspondente à parcela da condenação comprometida com honorários de advogado, por força de ajuste contratual. 12. Data de nascimento do beneficiário e se portador de doença grave, na forma da lei, em se tratando de precatório de natureza alimentícia. 13. Data de intimação da entidade de direito público devedora para fins do disposto nos parágrafo 9 e 10 do artigo 100 da Constituição da República, ou, nos casos em que tal intimação for feita no âmbito do tribunal, data da decisão judicial que dispensou a intimação em primeira instância. 14. Memória detalhada de cálculos efetuados, com inclusão do valor principal da dívida, taxa de juros e a forma do seu cálculo, índices e base de cálculo da correção monetária e multa, se houver. 15. Apresentação do ofício em 2 vias autenticadas pelo escrivão da Secretaria do Juízo da Execução, ou por seu substituto legal, SVI, certidão de inexistência de impugnação à expedição do requisitório, referente à parte incontroversa do valor da execução. 17. Expedição individualizada, por credor, ainda que exista litisconsórcio. 23. Procurações outorgadas aos advogados por todos os credores nas quais constem nomes legíveis, número de inscrição na OAB, CPF, endereço, desde que o credor os tenha constituído com poderes expressos para a fase de recebimento do precatório. Parágrafo 1º. Ordenada a expedição do ofício requisitório, compete ao escrivão da vara de origem encaminhá-lo imediatamente ao setor de protocolo geral do Tribunal de Justiça para o seu regular processamento. Parágrafo 2º. Se o espólio for o beneficiário do precatório, deverão ser apresentados o último termo de inventariante, o CPF do inventariante, a procuração deste ao advogado que o representará, ou, se não tiver havido abertura do inventário, a relação de todos os sucessores com as respectivas procurações e números do CPF. Parágrafo 3º. Em se tratando de crédito de incapaz, a indicação do representante ou assistente legal será acompanhada de procuração na forma prevista na Lei Civil e do CPF desse ou de seu responsável.
Parágrafo 4º. Se o advogado quiser destacar do montante da condenação o que lhe couber por força de honorários contratuais, na forma disciplinada pela legislação específica, deverá juntar aos autos o respectivo contrato antes da apresentação do precatório ao tribunal. Parágrafo 5º. Nos precatórios já apresentados ao tribunal, em que o crédito relativo aos honorários contratuais do advogado não tenha sido destacado no juízo da execução, o destaque poderá ser feito por decisão do presidente, mediante requerimento do interessado, acompanhado do respectivo contrato. Parágrafo 6º. Ao advogado será atribuída a qualidade de beneficiário do precatório quando, 1. se tratar de honorários sucumbenciais, ou 2. for efetuado destaque dos honorários contratuais, na forma prescrita nos parágrafo 4º e 5º deste artigo. Parágrafo 7º. Havendo mais de um credor, o precatório será desmembrado nos casos de haver interessado em participar de leilão, acordo com outra forma de transmissão de seus direitos individuais, não pretendido pelo outro credor. Parágrafo 8º. Somente decisão judicial poderá impedir que o credor receba o seu crédito, inclusive nas hipóteses de negociação, por leilão ou acordo. Artigo 401. Apresentado o ofício requisitório diretamente ao tribunal, ocorrerá o protocolo para fins cronológicos, e, em seguida, será remetido à unidade administrativa competente para exame de sua regularidade formal. Parágrafo 1º. Estando o ofício requisitório regular e instruído com todas as peças necessárias, será numerado e transformado em precatório, com ordenamento crescente e numeração própria para cada entidade devedora, e, em seguida, o presidente do tribunal determinará a requisição do valor a ser consignado ao Poder Judiciário, observadas as regras do regime geral ou especial dos pagamentos. Parágrafo 2º. Se o ofício requisitório não estiver instruído com todas as peças necessárias ao seu processamento, será devolvido, por determinação do presidente do tribunal, ao juiz da execução indicadas as peças faltantes para sua regularização. Parágrafo 3º. Suprida a irregularidade, a remessa do ofício requisitório fará com que fique sujeito a novo registro de protocolo e ao processamento na forma do artigo anterior. Artigo 402. Em caso de equívoco quanto à natureza do crédito do precatório, compete ao juízo da execução efetuar a correção e comunicar ao presidente do tribunal para que ocorra a sua regularização. Artigo 403. Para cumprimento do prazo estabelecido no parágrafo 5º do artigo 100 da Constituição da República, os precatórios protocolados no Tribunal de Justiça até o dia 1º de julho de cada ano, inclusive, serão registrados e processados, com o envio da ordem de pagamento às entidades devedoras, para a inclusão dos respectivos valores no orçamento financeiro do ano seguinte. Parágrafo único. Os depósitos para quitação da dívida de precatórios, em regime geral ou em regime especial, devem ser feitos nas contas informadas à entidade devedora pelo presidente do tribunal. Artigo 404. Feito o depósito do valor requisitado, as ordens de pagamento de precatórios serão expedidas dentro da previsão constitucional disciplinada para os regimes geral e especial da entidade devedora. Parágrafo 1º. Apurado o valor do crédito e proferida a decisão do pagamento, a quantia deve ser liberada a quem de direito, feitas as retenções e os recolhimentos tributários, previdenciários e assistenciais determinados, se devidos, bem como a comunicação à entidade devedora. Parágrafo 2º. Ao levantar o crédito mediante alvará, o credor, seu representante legal, convencional ou procurador com poderes especiais para receber e dar quitação firmará recibo, que será juntado ao precatório. Parágrafo 3º. Quando for conveniente, o crédito do precatório poderá ser transferido ao juízo da execução para fins de liberação a quem de direito.
Parágrafo 4º. Em caso de pagamento de precatório feito pelo devedor infringente da competência atribuída ao presidente do tribunal e que tenha violado a cronologia de pagamentos prevista pela Constituição da República, a entidade devedora será comunicada para quitar a dívida anterior cuja ordem temporal foi desrespeitada, sob as penas da lei. Artigo 405. Pago crédito do precatório, o juízo de origem será comunicado para que possa julgar extinta a execução e ordenar o arquivamento dos autos. Artigo 406. Nos autos do precatório, não serão discutidas questões de mérito precedentes à sua formação. Parágrafo 1º. Os erros materiais do precatório serão corrigidos a qualquer tempo, de ofício ou mediante requerimento do interessado, ficando ele suspenso por decisão do juízo de origem ou do presidente do tribunal, até a necessária correção. Parágrafo 2º. Cessado o motivo da suspensão do precatório, retornará ele à sua posição original na ordem cronológica. Artigo 407. Não será dada a vista dos autos de precatório fora do setor respectivo, podendo, entretanto, o credor, seu procurador legalmente constituído ou terceiro, por um deles expressamente autorizado, ter acesso aos autos para consulta ou extração de cópias. Artigo 408. O presidente do tribunal poderá expedir atos normativos que explicitem os procedimentos adequados ao fiel cumprimento do disposto nesta seção. Parágrafo único. O presidente do tribunal poderá delegar a juiz de direito vinculado à presidência atribuições relativas ao processamento e cumprimento dos precatórios. Artigo 409. Mensalmente, o juiz responsável publicará o valor dos recursos destinados pelo ente devedor e sua específica destinação, contendo o número do precatório quitado, de forma individualizada, e os pagamentos realizados dentro da ordem cronológica, por conciliação, ou pelo sistema de leilão. Artigo 410. Os autos de precatório poderão ser digitalizados e o órgão especial expedirá a resolução disciplinando o precatório eletrônico. Artigo 411. O cumprimento do disposto nesta seção observará, no que couber, a disciplina dada à matéria por ato normativo do Conselho Nacional de Justiça. Seção 2. Dos procedimentos afetos à conciliação de precatórios. Artigo 412. A conciliação referente a precatórios competirá ao presidente do tribunal mediante cooperação de juízes, preferencialmente da área de direito público. Parágrafo único. O procedimento relativo à conciliação será objeto de resolução do órgão especial, expedida de ofício ou por proposta do presidente do tribunal. Capítulo 4. Da intervenção federal no Estado. Artigo 413. O pedido de intervenção federal, com fundamento nos incisos 4 e 6 do artigo 34 da Constituição da República, quando se tratar de coação contra órgão do Poder Judiciário do Estado ou de descumprimento de ordem ou decisão deste, será feito, de acordo com a respectiva competência, ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, pelo presidente do Tribunal de Justiça, após decisão do órgão especial. Parágrafo 1º. O presidente poderá arquivar o pedido, quando manifestamente infundado, cabendo, dessa decisão, agravo interno para o órgão especial, no prazo de 15 dias. Parágrafo 2º. O presidente será o relator, e, se não reconsiderar a decisão, apresentará relatório nos autos, colocará em mesa o processo para julgamento e proferirá voto. Artigo 414. O presidente, de ofício ou, na segunda situação prevista no artigo anterior, a pedido do interessado, instaurará o procedimento de intervenção, mediante portaria circunstanciada, determinará seja ouvido o governador do Estado, no prazo de 15 dias, e mandará suprir eventual deficiência de prova, se necessário. Parágrafo 1º. Vencido o prazo previsto no caput deste artigo, serão remetidas cópias das peças do procedimento aos desembargadores que devam decidir a questão.
Parágrafo 2º. Na primeira sessão que se seguir a remessa, o presidente do tribunal fará exposição oral e, após os debates, os membros do órgão especial darão seus votos em escrutínio reservado. Artigo 415. O órgão especial, por motivo de interesse público, poderá definir quais atos judiciais da intervenção devam correr em segredo de justiça. Artigo 416. O órgão especial decidirá sobre o pedido de intervenção e, quando julgar procedente, remeterá os autos ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, no prazo de 5 dias. Capítulo 5. Da intervenção em município. Artigo 417. Apresentado o pedido de intervenção em município, com fundamento no inciso 4 do artigo 35 da Constituição da República e no artigo 184 da Constituição do Estado de Minas Gerais, será ele, com as informações e peças fornecidas pela unidade administrativa competente, apresentado ao presidente do tribunal, que, se o considerar manifestamente improcedente, determinará o seu arquivamento. Cabendo agravo interno dessa decisão, 2. Se não o considerar manifestamente improcedente, determinará sua remessa à Procuradoria-Geral de Justiça, para oferecimento de representação, se for o caso. Artigo 418. Oferecida, pelo Procurador-Geral de Justiça, a representação para a intervenção em município, será ela autuada e distribuída no órgão especial, cabendo ao relator tomar as providências que lhe parecerem adequadas para remover, administrativamente, a causa do pedido. Artigo 419. Inviáveis ou frustradas as providências previstas no artigo anterior, o relator requisitará informações, no prazo de 30 dias, à autoridade indicada como responsável pela infração constitucional. Artigo 420. Apresentadas as informações, serão os autos remetidos à Procuradoria-Geral de Justiça, para parecer, no prazo de 15 dias. Artigo 421. Com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ou vencido o prazo das informações sem a sua apresentação, o relator solicitará dia para julgamento da representação. Artigo 422. Designado, pelo presidente, o dia para o julgamento, remeter-se-ão aos julgadores cópias das peças indicadas pelo relator e dar-se-á aos interessados, mediante publicação no Diário do Judiciário Eletrônico, conhecimento da designação. Título 2. Dos procedimentos da jurisdição criminal. Capítulo 1. Dos procedimentos criminais de competência originária. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 423. O magistrado somente poderá ser preso nas hipóteses previstas no Estatuto da Magistratura. Artigo 424. O recolhimento e a condução do magistrado detido serão definidos pelo presidente do tribunal. Artigo 425. O presidente do Tribunal de Justiça ou, na impossibilidade, o vice-presidente que o esteja substituindo, será comunicado, imediatamente, da prisão, conduzindo-se o detido, a ato contínuo e obrigatoriamente, à sua presença ou a de desembargador do órgão especial designado, especialmente para a lavratura do flagrante. Parágrafo 1º. Lavrado o flagrante, o presidente do tribunal mandará recolher o magistrado em cela especial do Estado-Maior da Polícia Militar do Estado e convocará o órgão especial, no prazo máximo de 48 horas, remetendo a cada desembargador cópia do auto de prisão em flagrante. Parágrafo 2º. O órgão especial deverá fundamentadamente relaxar a prisão ilegal, ou converter a prisão em flagrante em preventiva, se presentes os seus requisitos e se não for cabível, por se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, descritas na legislação processual penal, ou conceder a liberdade provisória, com ou sem fiança. Parágrafo 3º. Se a órgão especial deliberar sobre a subsistência da prisão, designará o local onde deverá permanecer recolhido, expedindo, se for o caso incontinenti, alvará de soltura.
Artigo 426. No caso de prisão civil do magistrado, o mandado será encaminhado ao presidente do tribunal, que providenciará o cumprimento, dando ciência ao órgão especial. Seção 2. Do inquérito contra magistrado. Artigo 427. Quando, no curso de investigação, ou em qualquer outro expediente, houver indício da prática de crime de ação penal pública atribuído ao magistrado, a autoridade policial ou autoridade competente remeterá os respectivos autos ou peças informativas ao Tribunal de Justiça, cabendo ao órgão especial, na primeira sessão, autorizar ou não o prosseguimento das investigações. Parágrafo 1º. Autorizado o prosseguimento das investigações, essas serão realizadas pela Corregedoria Geral de Justiça, ou, sob sua direta fiscalização, pela autoridade policial, dependendo a quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico ou de dados eletrônicos de autorização expressa do órgão especial. Parágrafo 2º. Concluídas as investigações e recebidos no tribunal os autos do inquérito ou as peças informativas, serão eles autuados e distribuídos como processo criminal de competência originária, prosseguindo-se na forma dos artigos seguintes deste regimento. Seção 3. Da ação penal. Subseção 1. Do recebimento da denúncia ou da queixa. Artigo 428. Nos crimes de ação penal pública, o Ministério Público terá o prazo de 15 dias para oferecer denúncia ou pedir o arquivamento do inquérito ou das peças informativas. Parágrafo 1º. Diligências complementares poderão ser deferidas pelo relator, com interrupção do prazo deste artigo. Parágrafo 2º. Se o indiciado estiver preso, 1. O prazo para oferecimento da denúncia será de 5 dias. 2. As diligências complementares não interromperão o prazo, salvo se o relator, ao deferi-las, determinar o relaxamento da prisão. Artigo 429. O relator, escolhido na forma regimental, será o juiz da instrução, que se realizará segundo o disposto no Código de Processo Penal, no que for aplicável, e neste regimento. Parágrafo único. O relator terá as atribuições que a legislação processual confere aos juízes singulares. Artigo 430. Compete ao relator, 1. Determinar o arquivamento do inquérito ou das peças informativas, quando o requerer o Ministério Público, ou submeter o requerimento à decisão do órgão competente do tribunal. 2. Decretar a extinção da punibilidade, nos casos previstos em lei. Artigo 431. Apresentada a denúncia ou a queixa ao tribunal, far-se-á a notificação do acusado para oferecer defesa preliminar no prazo de 10 dias. Parágrafo 1º. Com a notificação, serão entregues ao acusado cópia da denúncia ou da queixa, do despacho do relator e dos documentos por ele indicados. Parágrafo 2º. Se desconhecido o paradeiro do acusado, ou se criar ele dificuldades para que o oficial cumpra a diligência, proceder-se-á à sua notificação por edital. Parágrafo 3º. O edital previsto no parágrafo anterior conterá o teor resumido da acusação e assinará ao acusado prazo para que compareça ao tribunal. Parágrafo 4º. Comparecendo o acusado, terá ele vista dos autos pelo prazo de 10 dias, a fim de apresentar a resposta prevista neste artigo. Artigo 432. Se, com a resposta, forem apresentados novos documentos, será intimada a parte contrária para sobre ele se manifestar, no prazo de 5 dias. Parágrafo único. Na ação penal de iniciativa privada, será ouvido, em igual prazo, o Ministério Público. Artigo 433. A seguir, o relator pedirá dia para que o tribunal delibere sobre o recebimento ou a rejeição da denúncia ou da queixa. Parágrafo 1º. No julgamento de que trata este artigo, será facultada sustentação oral pelo prazo de 15 minutos, primeiro a acusação, depois a defesa. Parágrafo 2º. Encerrados os debates, o tribunal passará a deliberar, podendo o presidente limitar a presença no recinto às partes e seus advogados ou defensores públicos, ou somente a estes profissionais, se o interesse público exigir. Subseção 2.
da instrução e do julgamento. Artigo 434. Recebida a denúncia ou a queixa, o tribunal, se a decisão não depender de outras provas, poderá julgar a ação penal. Artigo 435. Se oferecida a exceção da verdade ou da notoriedade dos fatos imputados, nos processos dos crimes de calúnia e injúria, o relator, antes de iniciar a instrução do processo, determinará a autuação em apartado e a intimação do querelante para contestar a exceção no prazo de 48 horas. Parágrafo único. Se a ação penal tiver sido intentada pelo Procurador-Geral de Justiça, a intimação será feita a este ao exceto. Artigo 436. Não sendo caso de julgamento antecipado ou do disposto no artigo anterior, o relator designará dia e hora para a audiência de conciliação, mandando intimar o acusado ou o querelado, e seu defensor, e intimar o órgão do Ministério Público, bem como o querelante ou o assistente, se for o caso. Artigo 437. A instrução obedecerá, no que couber, ao procedimento comum do Código de Processo Penal. Parágrafo 1º. O relator poderá delegar a realização da audiência das testemunhas e do interrogatório do acusado ou querelado, ou de outro ato da instrução a juiz ou membro de tribunal com competência territorial no local de cumprimento da carta de ordem. Parágrafo 2º. Por expressa determinação do relator, as intimações poderão ser feitas via postal, por carta registrada com aviso de recebimento. Parágrafo 3º. A intimação do membro da Defensoria Pública e do defensor dativo será pessoal, mediante entrega dos autos com vista. Artigo 438. Concluídos a inquirição das testemunhas e o interrogatório do acusado, serão intimadas a acusação e a defesa, para requerimento de diligências no prazo de 5 dias. Parágrafo único. Poderá o relator, de ofício, determinar as diligências que entenda necessárias. Artigo 439. Realizadas as diligências, ou não sendo elas requeridas nem determinadas pelo relator, serão intimadas a acusação e a defesa para, sucessivamente, apresentarem, no prazo de 15 dias, alegações finais escritas. Parágrafo 1º. Será comum o prazo do acusador e do assistente, bem como dos acusados, ressalvado o prazo em dobro para a parte assistida pela Defensoria Pública. Parágrafo 2º. Na ação penal de iniciativa privada, o Ministério Público terá vista, por igual prazo, após as alegações das partes. Parágrafo 3º. O relator poderá, após as alegações escritas, determinar de ofício a realização de provas reputadas imprescindíveis para o julgamento da causa. Parágrafo 4º. Apresentadas as alegações escritas, realizada ou não a determinação prevista no parágrafo anterior, o relator apresentará o relatório no prazo de 30 dias e, em seguida, remeterá o processo ao revisor que, no prazo de 15 dias, lançará o visto e pedirá dia de julgamento. Artigo 440. Incluído o feito em pauta, o tribunal procederá ao julgamento, observado o seguinte: 1. A acusação e a defesa terão, sucessivamente, nessa ordem, prazo de 1 hora para sustentação oral, assegurado ao assistente 1/4 do tempo da acusação. 2. Encerrados os debates, o tribunal passará a proferir o julgamento, podendo o presidente limitar a presença no recinto às partes e seus advogados ou defensores públicos, ou somente a estes profissionais, se interesse público exigir. Seção 4. Da revisão criminal. Artigo 441. A revisão dos processos findos, como admitida na legislação processual penal, será processada segundo os termos deste regimento. Parágrafo 1º. É vedada a revisão conjunta dos processos, salvo em caso de conexão. Parágrafo 2º. Sempre que existir mais de um pedido de revisão do mesmo acusado, todos serão distribuídos ao mesmo relator, que mandará reuni-los em um só processo. Artigo 442.
Contra o indeferimento liminar, caberá recurso para o grupo de câmaras criminais ou para o órgão especial, conforme o caso, no prazo de 5 dias a contar de sua publicação. Parágrafo único. Interposto o recurso, proceder-se-á, na conformidade da legislação processual penal. Artigo 443. O requerimento será distribuído a desembargador que não tenha pronunciado decisão em qualquer fase do processo original. Parágrafo 1º. O requerimento da revisão criminal será instruído com certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e comprovação do fato alegado. Parágrafo 2º. O relator poderá determinar o apensamento dos autos originais e qualquer outra diligência que julgar conveniente. Parágrafo 3º. Se o relator julgar insuficientemente instruído o pedido inconveniente ao interesse da justiça que se apensem os autos originais, indeferi-lo-á, cabendo o recurso desse despacho. Parágrafo 4º. Se o requerimento não for indeferido liminarmente, abrir-se a vista dos autos ao Procurador-Geral de Justiça, que dará parecer, no prazo de 10 dias. Parágrafo 5º. Retornando os autos da Procuradoria-Geral de Justiça, serão eles, nos prazos estabelecidos no artigo 86 e seu parágrafo único deste regimento, examinados, sucessivamente, pelo relator e pelo revisor, que pedirá dia para julgamento. Parágrafo 6º. A Secretaria enviará aos vogais cópias do pedido, da decisão, do parecer e do relatório até 48 horas antes da sessão de julgamento. Parágrafo 7º. Julgado o pedido, na sessão que o presidente designar, será o acórdão publicado no prazo de até 10 dias, contados da data do julgamento. Parágrafo 8º. Nas hipóteses de absolvição, de redução de pena que coincida com o tempo já cumprido ou com o da extinção da punibilidade, expedir-se-á incontinenti alvará, assinado pelo presidente do órgão julgador. Artigo 444. Na sessão de julgamento, admitir-se-á sustentação oral, por 15 minutos, por parte do acusado e do Procurador-Geral de Justiça, usando da palavra aquele em primeiro lugar. Artigo 445. Juntar-se-á ao processo original cópia do acórdão que julgar a revisão e, sendo a decisão modificativa da sentença, remeter-se-ão os autos, logo após o trânsito em julgado, ao juiz da execução. Artigo 446. A reiteração do pedido dependerá de novas provas, devendo a Secretaria, sempre que possível, apensá-los aos autos anteriores. Parágrafo único. Em caso de renovação de pedido, a distribuição será para o mesmo relator. Artigo 447. O tribunal, se o interessado requerer, poderá reconhecer-lhe direito à justa indenização de prejuízo sofrido. Parágrafo 1º. Pela indenização, que será liquidada em juízo civil, responderá o Estado ou aqueles que tiverem dado causa ao prejuízo. Parágrafo 2º. A indenização não será devida, 1. Se o erro ou a injustiça da condenação proceder de ato ou falta imputável ao próprio requerente, como a confissão ou a ocultação de prova em seu poder, 2. Se a acusação houver sido meramente privada. Parágrafo 3º. Quando, no curso de revisão, falecer a pessoa cuja condenação houver de ser revista, o presidente nomeará curador para a defesa. Seção 5. Do habeas corpus. Artigo 448. Apresentada em duas vias, no protocolo geral do tribunal, a petição, após conferência, registro e anotações necessárias, será distribuída ao relator e encaminhada ao cartório competente. Parágrafo único. O cartório, ao proceder à autuação do pedido, certificará a existência de outros processos de interesse do paciente, juntará aos autos, por cópia, suas decisões, e os encaminhará ao relator, que oficiará a autoridade indigitada coatora, requisitando-lhe informações que deverão ser prestadas dentro do prazo de 48 horas ou, justificadamente, no máximo em 10 dias. Artigo 449. Prestadas ou não as informações, remeter-se-á o processo à Procuradoria-Geral de Justiça, pelo prazo de 48 horas. Artigo 450.
com ou sem o parecer, serão os autos conclusos ao relator que os colocará em mesa para julgamento na sessão imediata da Câmara, respeitado o prazo de 48 horas de seu início, salvo hipótese de concessão da ordem pelo relator. Parágrafo 1º. Conforme o caso e a critério do relator, o julgamento poderá ser feito na sessão seguinte. Parágrafo 2º. O relator poderá determinar diligência, marcando prazo razoável para o seu cumprimento. Artigo 451. Na sessão de julgamento, admitir-se-á sustentação oral, por 10 minutos cada uma, primeiro em favor do paciente, e, em seguida, pelo representante do Ministério Público que se fizer presente. Artigo 452. Concedida a ordem, expedir-se-á imediatamente o alvará de soltura. Parágrafo 1º. É permitida a transmissão da ordem por via postal ou telegráfica, devidamente autenticada, ou ainda via fax ou outro meio eletrônico de autenticidade comprovada, fazendo-se a remessa do original, no prazo de 48 horas, com aviso de recebimento, apondo o servidor que o expedir seu nome e número de matrícula, na comunicação. Parágrafo 2º. Quando se tratar de habeas corpus preventivo, além da ordem à autoridade colatora, será expedido salvo-conduto ao paciente, assinado pelo presidente ou pelo relator. Artigo 453. Os recursos das decisões que concederem ou denegarem habeas corpus em primeiro grau serão processados e julgados na conformidade das regras disciplinadoras de habeas corpus originário. Artigo 454. Concedida a ordem por excesso de prazo derivado de morosidade judicial, qualquer dos membros da turma julgadora poderá determinar a comunicação do fato, com cópias do acórdão e dos votos proferidos, à Corregedoria Geral de Justiça. Artigo 455. Ordenada a soltura do paciente, a autoridade que, por má-fé ou evidente abuso de poder, houver determinado a coação, será condenada nas custas, independentemente de outras penalidades. Parágrafo único. No caso disposto no caput deste artigo, serão remetidas ao Ministério Público cópias das peças necessárias para ser promovida a responsabilidade da autoridade colatora. Artigo 456. Os órgãos julgadores do tribunal têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso do processo for verificado que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal. Artigo 457. Estando preso o paciente, poderá ser ordenada sua apresentação, em dia e hora designados. Parágrafo único. Em caso de desobediência, expedir-se-á mandado de prisão contra o detentor, que será processado, e o relator providenciará para que o paciente seja apresentado. Artigo 458. Nenhum motivo escusará a apresentação do paciente, salvo se estiver gravemente enfermo, ou não se encontrar sob a guarda da pessoa a quem se atribuir a detenção. Parágrafo único. Se a ausência for por motivo de saúde, deverá a autoridade colatora anexar às suas informações atestado firmado pelo médico que estiver fazendo o atendimento. Artigo 459. Se a ilegalidade decorrer do fato de não ter sido o paciente admitido a prestar fiança, esta será arbitrada na decisão que conceder a ordem. Artigo 460. Verificado que já cessou a violência ou coação ilegal, ou quando houver desistência expressa, o relator, monocraticamente, julgará prejudicado o pedido. Artigo 461. Será imediatamente enviada cópia da decisão, qualquer que ela seja, para ser juntada ao respectivo processo. Artigo 462. No caso de remessa de recurso de ofício em habeas corpus, ouvida a Procuradoria-Geral de Justiça e tendo sido distribuído o recurso, será julgado na primeira sessão, não sendo admitida a sustentação oral. Seção 6. Do mandado de segurança. Artigo 463.
Observar-se-á, quanto ao mandado de segurança em matéria criminal, o disposto nos artigos 302 a 308 deste regimento. Seção 7. Do conflito de competência entre juízes de primeiro grau. Artigo 464. O conflito será suscitado nos termos da legislação processual penal. Parágrafo 1º. Quando negativo o conflito, os juízes poderão suscitá-lo nos próprios autos do processo. Parágrafo 2º. Poderá o relator negar seguimento ao conflito, quando manifestamente incabível. Parágrafo 3º. Da decisão a que se refere o parágrafo anterior, caberá agravo interno para a turma julgadora, caso em que o relator fará a exposição, colocará os autos em mesa e proferirá voto. Parágrafo 4º. Distribuído o feito, se o conflito for positivo, o relator poderá determinar que se suspenda o andamento do processo. Parágrafo 5º. Expedida ou não a ordem de sobrestamento, o relator requisitará a informação às autoridades em conflito, ou apenas ao suscitado, se um deles for o suscitante, remetendo-lhes reprodução autenticada do requerimento ou da representação. Parágrafo 6º. O relator designará, dentre os juízes em conflito, quem responderá pelas medidas urgentes, podendo requisitar os autos, desde que esteja suspenso o processo. Parágrafo 7º. Recebidas as informações e ouvida a Procuradoria-Geral de Justiça, mesmo se tiver o Ministério Público a qualidade de parte, o relator poderá fazer relatório nos autos, se não preferir fazê-lo oralmente na sessão, colocando o conflito em mesa, para ser decidido na primeira sessão, salvo se a instrução do feito depender de diligência. Parágrafo 8º. Lavrado o acórdão, os autos do procedimento em que se manifestou o conflito serão remetidos ao juiz declarado competente, com comunicação ao outro magistrado. Parágrafo 9º. Ao decidir o conflito incidental oriundo do primeiro grau de jurisdição, o tribunal declarará qual juiz competente, pronunciando-se também sobre a validade dos atos do juiz incompetente. Seção 8. Dos processos acessórios. Subseção 1. Do desaforamento. Artigo 465. O desaforamento será processado nos termos da legislação processual penal. Artigo 466. Protocolado o pedido, procederá à sua distribuição, sendo conclusos ao relator, que, se não o considerar em termos, fará, antes de prosseguir, as exigências necessárias, ou mandará arquivá-lo. Parágrafo único. É indispensável, em qualquer caso, o oferecimento de cópia autêntica ou certidão da pronúncia, transitada em julgado. Artigo 467. O requerimento, ou a representação, não tem efeito suspensivo, mas, quando relevantes os seus motivos, ou havendo sério risco de conturbação da ordem pública, o relator poderá ordenar que fique sustado o julgamento, até final decisão. Artigo 468. Quando a iniciativa for de qualquer das partes, o relator determinará ao juiz que preste informações no prazo de 5 dias e, se julgar conveniente, solicitará ainda esclarecimentos às outras autoridades. Artigo 469. O relator, no despacho inicial, ordenará as diligências que entender convenientes e decidirá a respeito das provas pelas quais o suplicante houver protestado, fixando prazo para sua produção. Artigo 470. Não sendo desaforamento requerido pelo acusado, a este será facultado contrariar o pedido, no prazo de 10 dias, contados de sua notificação pessoal, ou de seu defensor constituído. Artigo 471. Ao requerente será facultado oferecer, de início ou em substituição à prova que houver indicado, justificação realizada no juízo da comarca de origem, cientificada a parte contrária. Artigo 472. Fim da instrução e ouvido o órgão do Ministério Público, que se pronunciará em 5 dias, o relator examinará os autos e os colocará em mesa para julgamento, observado o prazo do inciso 4 do artigo 86 deste regimento. Artigo 473.
Na sessão de julgamento, admitir-se a sustentação oral, por 10 minutos, pelo defensor constituído do acusado e pelo Procurador-Geral de Justiça, usando da palavra aquele em primeiro lugar. Artigo 474. A decisão concessiva do desaforamento abrangerá os correios e indicará o juízo em que se fará o julgamento. Artigo 475. A concessão do desaforamento produz efeitos definitivos. Subseção 2. Da fiança. Artigo 476. O pedido de fiança, nas ações penais originárias, nos recursos criminais e nos habeas corpus, será apreciado pelo relator do feito, observada a legislação processual penal. Parágrafo 1º. Haverá, em cada cartório, um livro especial para os termos de fiança, devidamente aberto, rubricado e encerrado pelo gerente do cartório. Parágrafo 2º. O livro a que se refere o parágrafo anterior será, até o primeiro dia útil de fevereiro de cada ano, submetido ao presidente do órgão ou câmara a que pertencer. Seção 9. Da execução do acórdão. Artigo 477. Em caso de absolvição confirmada, ou proferida em grau de apelação, o cartório criminal, logo após o julgamento, expedirá alvará de soltura, assinado pelo relator, dando-se conhecimento imediato ao juiz competente. Parágrafo único. O alvará poderá ser expedido pelas vias e formas previstas no parágrafo 1º do artigo 452 deste regimento. Artigo 478. Durante o processamento de recurso, verificando o relator que o acusado já cumpriu a pena que lhe foi imposta e desde que inexista recurso da acusação, mandará colocá-lo em liberdade, expedindo-se alvará de soltura. Seção 10. Dos incidentes da execução. Subseção 1. Da suspensão condicional da pena. Artigo 479. O tribunal, sempre que de sua decisão, ou nos processos de sua competência originária, resultar a concorrência dos requisitos da legislação processual penal, deverá pronunciar-se sobre a suspensão condicional da pena, concedendo-a ou denegando-a, sempre mediante decisão fundamentada. Artigo 480. O acórdão que conceder, originariamente ou em grau de recurso, a suspensão, estabelecerá as suas condições e designará o juiz que deverá presidir a audiência prevista na legislação processual penal. Subseção 2. Do livramento condicional. Artigo 481. O livramento condicional poderá ser concedido mediante requerimento do sentenciado, do seu cônjuge ou de parente em linha reta, bem como por proposta do diretor do estabelecimento penal, ou por iniciativa do Conselho Penitenciário, permitindo-se o julgamento do incidente pelo relator, cabendo da decisão recurso de agravo interno para a turma julgadora do órgão colegiado competente. Subseção 3. Da graça, do indulto e da anistia. Artigo 482. Concedida a graça, o indulto ou anistia, proceder-se-á na forma da legislação processual penal, funcionando como juiz o relator, com recurso da decisão para o órgão colegiado competente. Artigo 483. Poderá o condenado recusar a comutação da pena. Capítulo 2. Dos recursos criminais. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 484. Os recursos das decisões de primeiro grau, recurso em sentido estrito, apelação, o agravo da execução e a carta testemunhável serão julgados na forma do disposto neste regimento e na legislação processual penal, observando-se no que forem aplicáveis, subsidiariamente, as normas previstas para os recursos cíveis. Artigo 485. O recorrente, com exceção do órgão do Ministério Público, poderá, a qualquer tempo, independentemente de anuência do recorrido ou do corréu, desistir do recurso interposto. Seção 2. Da apelação. Artigo 486. Protocolados, fiscalizados,
conferidos e cadastrados, os autos serão distribuídos ao relator sorteado ou prevento e, imediatamente, remetidos pelo cartório à Procuradoria-Geral de Justiça para emitir parecer, no prazo de 10 dias, se em liberdade o acusado, e em 5 dias, se preso. Parágrafo 1º. Na hipótese de não ter sido efetuado preparo recursal, ou de ausência dos requisitos do recurso, será o processo imediatamente concluído ao relator, que declarará a deserção ou inadmitirá a apelação. Parágrafo 2º. Quando o apelante, no ato da interposição do recurso, manifestar a pretensão de arrazoar na superior instância, o cartório, antes de remeter os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, abrirá vista às partes, pelo prazo legal. Parágrafo 3º. Na hipótese prevista no parágrafo anterior, se apelado o Ministério Público, dar-se-á vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça para contrarrazões, bem como para emitir parecer. Parágrafo 4º. Se houver assistente do Ministério Público, terá ele vista dos autos logo depois da Procuradoria-Geral de Justiça, fazendo-se sua intimação pelo Diário do Judiciário Eletrônico. Artigo 487. No último dia útil de cada mês, a Superintendência Judiciária organizará a lista dos autos remetidos à Procuradoria-Geral de Justiça, não devolvidos nos prazos estabelecidos no artigo anterior, encaminhando ao presidente do Tribunal. Parágrafo único. O presidente do tribunal enviará a lista ao Procurador-Geral de Justiça, reclamando a devolução dos autos, e, se necessário, mandará buscá-los, prosseguindo-se no processamento, mesmo sem parecer. Artigo 488. Retornando os autos da Procuradoria-Geral de Justiça, serão eles concluídos ao relator. Artigo 489. O relator determinará as diligências julgadas necessárias, marcando prazo para seu cumprimento. Parágrafo único. Não sendo cumpridas as diligências, o cartório comunicará o fato, mediante promoção, ao relator para as providências cabíveis. Artigo 490. O relator apresentará o relatório nos autos e os repassará ao revisor, que lançará visto, observado o disposto nos artigos 85, 86 e seu parágrafo único, e 91 deste regimento. Artigo 491. Cumprido o disposto nos artigos anteriores, havendo pedido dia, definida a sessão prevista para julgamento, observados os prazos de revisão, o cartório organizará e publicará a pauta no Diário do Judiciário Eletrônico e a fichará no local próprio. Parágrafo único. Independentemente de conclusão e sem prejuízo do julgamento marcado, os autos irão ao vogal, observado o prazo de até 10 dias para sua inclusão em pauta. Artigo 492. Se qualquer das partes apresentar documento novo, a outra será ouvida no prazo de 48 horas. Artigo 493. Entre a data de publicação da pauta e a sessão de julgamento, mediará, pelo menos, o prazo de 48 horas. Seção 3. Do recurso em sentido estrito. Artigo 494. Protocolados, fiscalizados, conferidos e cadastrados, os autos serão distribuídos ao relator, e remetidos pelo cartório à Procuradoria-Geral de Justiça para emitir parecer no prazo de 5 dias. Parágrafo 1º. Retornando os autos da Procuradoria-Geral de Justiça serão eles concluídos ao relator que, no prazo estabelecido no inciso 3 do artigo 86 deste regimento, pedirá dia para o julgamento. Parágrafo 2º. Cumprido o disposto no parágrafo anterior, será o recurso incluído na pauta de julgamento, fazendo-se a publicação e a intimação das partes pelo Diário do Judiciário Eletrônico. Seção 4. Do agravo de instrumento. Artigo 495. Ao agravo de instrumento da competência das câmaras criminais aplicar-se-á, no que couber, o procedimento estabelecido neste regimento e na legislação processual para o de natureza civil. Seção 5. Do agravo em execução penal. Artigo 496.
Ao agravo em execução penal aplicar-se-á, no que couber, o procedimento estabelecido neste regimento e na legislação processual penal para o recurso em sentido estrito. Seção 6. Da Carta Testemunhável. Artigo 497. No tribunal, a carta testemunhável terá o mesmo andamento que o recurso em sentido estrito, decidindo a Câmara sobre o mérito, desde logo, se estiver suficientemente instruída. Artigo 498. A carta testemunhável não terá efeito suspensivo e será processada nos termos da legislação processual penal, observado o processo do recurso denegado. Seção 7. Dos embargos infringentes e de nulidade. Artigo 499. Caberão embargos infringentes e de nulidade na forma e casos previstos na legislação processual penal. Parágrafo 1º. Se o desacordo for parcial, os embargos serão restritos à matéria objeto da divergência. Parágrafo 2º. Interpostos embargos infringentes, sendo comum para as partes o prazo de interposição, a eles só será dado andamento depois do término do referido prazo. Artigo 500. Os embargos serão interpostos por petição fundamentada e entregue no protocolo do tribunal, juntamente com o comprovante de recolhimento do preparo correspondente, se se tratar de ação penal privada. Artigo 501. Para a impugnação dos embargos, independentemente de despacho, será aberta a vista dos autos, por 10 dias, ao querelante ou assistente do Ministério Público, seguindo-se a remessa do processo à Procuradoria-Geral de Justiça, para opinar em igual prazo. Artigo 502. Se não for caso de embargos, o relator do acórdão a eles negará seguimento. Parágrafo 1º. Desta decisão caberá agravo interno à turma julgadora no órgão competente para o julgamento dos embargos. Parágrafo 2º. O agravo será interposto no prazo de 5 dias e o relator apresentará sucinto relatório, colocará os autos em mesa e proferirá voto. Artigo 503. Admitidos os embargos, promover-se-á o sorteio de novo relator. Parágrafo único. A escolha do relator recairá, quando possível, em desembargador que não haja participado do julgamento, no mesmo órgão colegiado. Artigo 504. Sorteado o relator, serão os autos a ele conclusos, e lançado o relatório nos autos, feita a revisão e havendo pedido dia para julgamento, remeter-se-ão cópias do acórdão embargado, da petição de embargos, das contrarrazões, do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, se houver, e do relatório aos desembargadores vogais, seguindo-se o julgamento. Seção 8. Dos embargos de declaração. Artigo 505. Caberão embargos de declaração na forma e casos previstos na legislação processual penal. Artigo 506. Opostos embargos declaratórios, o relator colocará o feito em mesa para julgamento na sessão seguinte à data da conclusão, quando proferirá voto. Parágrafo 1º. Excetuados os casos de força maior, participarão do julgamento os mesmos desembargadores que votaram o acórdão impugnado, especialmente, quando se fizer necessário, para sanar o vício apontado, a manifestação de ordem subjetiva de qualquer dos prolatores dos votos contidos no acórdão embargado. Parágrafo 2º. Se os embargos forem recebidos, a nova decisão limitar-se-á a corrigir erro material, a obscuridade, a omissão, a contradição ou a redação do julgado, salvo se houver matéria de ordem pública a ser conhecida de ofício. Seção 9. Do agravo interno. Artigo 507. Caberá agravo interno, no prazo de 5 dias, 1. Contra a decisão do presidente que julgar recurso que incluir ou excluir jurado na lista geral. 2. Contra a decisão do relator que, a. arbitrar, conceder ou denegar fiança. B. Decretar prisão preventiva ou afastar o acusado do cargo, se tais decisões não forem tomadas pelo próprio colegiado. C. Recusar produção de prova ou diligência. D. Indeferir liminarmente pedido de revisão, e, de plano, não admitir embargos de nulidade infringentes do julgado. Artigo 508.
Na hipótese do inciso 1 do artigo 507 deste regimento, o agravo interno será interposto para o órgão especial, relatado pelo presidente e processado nos próprios autos em que foi proferida a decisão. Parágrafo 1º. Os autos serão colocados em mesa e o presidente proferirá voto. Parágrafo 2º. O cartório enviará aos vogais cópias da decisão agravada e do relatório. Artigo 509. Nas hipóteses do inciso 2 do artigo 507 deste regimento, o agravo interno não terá efeito suspensivo e será julgado pelo órgão colegiado competente para o julgamento do recurso ou da ação. Parágrafo único. Os autos serão colocados em mesa e o relator proferirá voto. Título 3. Dos procedimentos comuns às jurisdições civil e criminal. Capítulo 1. Dos recursos extraordinário especial. Seção 1. Da interposição do recurso. Artigo 510. Interposto o recurso extraordinário ou recurso especial, será aberta a vista ao recorrido para, no prazo legal, apresentar contrarrazões. Parágrafo 1º. Em feito criminal, se houver assistente, este arrazoará, no prazo legal, após o Ministério Público. Parágrafo 2º. Se o recorrido for o Ministério Público, os autos serão remetidos à Procuradoria-Geral de Justiça. Parágrafo 3º. Se houver assistente, ser-lhe-á aberta a vista para contrarrazões após o Ministério Público, pelo prazo legal. Parágrafo 4º. Na ação penal privada, após a apresentação das contrarrazões pelo recorrido, os autos irão à Procuradoria-Geral de Justiça para parecer. Artigo 511. Decorrido o prazo para contrarrazões, com ou sem elas, será observado o disposto na Lei Processual Civil. Artigo 512, revogado pela Emenda Regimental número 6, de 2016, seção 2. Do agravo contra a denegação do recurso. Artigo 513. Cabe agravo, no prazo de 15 dias, contra a decisão do primeiro ou do terceiro vice-presidente, que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. Parágrafo único. A petição de agravo será dirigida ao primeiro ou ao terceiro vice-presidente e independe do pagamento de custas e despesas postais, aplicando-se a ela o regime de repercussão geral e de recursos repetitivos, inclusive quanto à possibilidade de sobrestamento e do juízo de retratação. Seção 3. Do preparo. Artigo 514. No ato de interposição dos recursos extraordinário especial, o recorrente deverá comprovar, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, nele incluído o pagamento das despesas de remessa e retorno, sob pena de deserção. Parágrafo único. São dispensados de preparo os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, pela União, pelo Estado de Minas Gerais, pelos municípios, por suas autarquias e pelos que gozam de isenção legal. Seção 4. Do sobrestamento e do juízo de retratação. Artigo 515. Os feitos cujas questões constitucionais e infraconstitucionais estejam sob análise do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, em face de repercussão geral e de recursos repetitivos, serão sobrestados por decisão fundamentada do vice-presidente competente, intimadas as partes. Parágrafo 1º. Os autos dos respectivos processos permanecerão no cartório competente até ulterior pronunciamento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, conforme o caso. Parágrafo 2º. Da decisão que determinar o sobrestamento ou a suspensão do recurso extraordinário ou especial, as partes poderão interpor agravo interno, no prazo de 15 dias, indicando de forma fundamentada suas razões. Parágrafo 3º. Acolhido o agravo interno pelo vice-presidente a que competir, proceder-se-á ao juízo de admissibilidade do recurso. Parágrafo 4º. A decisão que negar provimento ao agravo interno é irrecorrível.
Artigo 515. Ao vice-presidente competente selecionará 2 ou mais recursos representativos da controvérsia e os encaminhará ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça para fins de afetação, determinando a suspensão do trâmite de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitem no Estado. Parágrafo 1º. A parte interessada poderá requerer, ao vice-presidente, que exclua da decisão de sobrestamento e inadmita o recurso especial ou o recurso extraordinário que tenha sido interposto intempestivamente, tendo o recorrente o prazo de 5 dias para manifestar-se sobre esse requerimento. Parágrafo 2º. Da decisão que indeferir este requerimento caberá agravo interno no prazo de 15 dias. Artigo 516. Publicado o acórdão paradigma relativo à repercussão geral ou ao recurso repetitivo, respectivamente, pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, o primeiro ou o terceiro vice-presidente, negará seguimento aos recursos especiais ou extraordinários sobrestados, se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do Tribunal Superior. 2. Após verificada a tempestividade do recurso, determinará a remessa dos autos ao órgão que proferiu o acórdão recorrido, que reexaminará, em juízo de retratação, o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do Tribunal Superior. 3. As partes serão intimadas das decisões previstas nos incisos anteriores. 4. As petições e incidentes posteriores, surgidos na fase de retratação, serão remetidas ao órgão julgador competente. Artigo 517. O juízo de retratação da decisão objeto de recurso extraordinário ou especial competirá ao órgão responsável pelo julgamento, na forma estabelecida neste artigo. Parágrafo 1º. Publicado o acórdão paradigma que ensejou o sobrestamento dos processos em cartório, e se não estiver prejudicado o recurso sobrestado, serão os autos conclusos ao relator, que os examinará e, no prazo de 30 dias, os restituirá ao cartório com relatório expondo os pontos conflitantes entre o acórdão objeto do juízo de retratação e a decisão do Tribunal Superior competente, com pedido de dia para reexame da matéria. Parágrafo 2º. A retratação será tomada pelo voto dos desembargadores integrantes do órgão julgador, em número correspondente ao do julgamento, lavrando-se novo o acórdão na forma prevista neste regimento. Parágrafo 3º. Ficam vinculados ao juízo de retratação todos os desembargadores que participaram do julgamento, se ainda estiverem em atividade no tribunal, ressalvados os afastamentos por mais de 60 dias, mantidas sempre as posições dos membros da turma julgadora. Parágrafo 4º. Se não mais estiver em atividade o relator, o revisor ou qualquer vogal, assumirá a posição, em ordem gradativa, o que ainda estiver no tribunal, mesmo que em câmara diversa ou em cargo de direção, convocados os demais do mesmo órgão julgador, por ordem de antiguidade, ou, não sendo possível, por convocação de integrantes de outras câmaras. Parágrafo 5º. Se nenhum dos participantes do julgamento anterior estiver em atividade no tribunal, os autos serão redistribuídos dentre os integrantes do órgão julgador primitivo, inclusive o sucessor ou substituto, se for o caso. Parágrafo 6º. Se extinta a Câmara, a competência será daquela que, expressamente, foi fruto da transformação, ou, não sendo possível, far-se-á a redistribuição do processo. Parágrafo 7º. Mantida a decisão sob os mesmos fundamentos do acórdão recorrido, serão os autos encaminhados ao vice-presidente competente para o processamento do recurso excepcional, a fim de exercer o juízo de admissibilidade desse recurso. Parágrafo 8º. Se o órgão julgador se retratar, adotando a posição do Tribunal Superior, serão os autos conclusos ao vice-presidente competente, que declarará prejudicado o recurso.
Parágrafo 9º. Interposto agravo interno contra a decisão que obstou o seguimento de recurso especial, extraordinário ou de agravo previsto da legislação processual civil, aplicando a sistemática dos recursos repetitivos ou da repercussão geral, a petição será juntada aos autos conclusos ao vice-presidente prolator da decisão agravada para verificar se há hipótese, ou não, de retratação. Parágrafo 10. Se não houver retratação, o agravo interno será submetido a julgamento pelo órgão especial, figurando como relator o vice-presidente prolator da decisão agravada, o qual fará sucinto relatório, colocará o feito em mesa e proferirá voto, salvo se for constatada qualquer das hipóteses de indeferimento liminar previstas na legislação processual civil, circunstância em que será negado seguimento ao agravo monocraticamente. Parágrafo 11. Se da decisão monocrática proferida pelo vice-presidente competente for interposto novo agravo interno, este recurso será processado conforme o procedimento descrito no parágrafo anterior. Capítulo 2. Do recurso ordinário. Artigo 518. Caberá recurso ordinário da decisão do tribunal que, em única instância, denegar mandado de segurança ou habeas corpus. Artigo 519. O recurso ordinário será interposto, conforme o caso, perante o primeiro vice-presidente ou o terceiro vice-presidente, nos seguintes prazos: 1. 15 dias, no caso de decisão denegatória de mandado de segurança; 2. 5 dias, no caso de decisão denegatória de habeas corpus. Artigo 520. Em se tratando de decisão denegatória de mandado de segurança, interposto o recurso, será aberta vista ao recorrido para, no prazo de 15 dias, apresentar as contrarrazões. Artigo 521. Fim do prazo referido no artigo 520 deste regimento, os autos serão remetidos ao Tribunal Superior competente, independentemente de juízo de admissibilidade. Capítulo 3. Da jurisprudência firmada no Tribunal. Seção 1, suprimida pela Emenda Regimental número 6, de 2016, Seção 2, suprimida pela Emenda Regimental número 6, de 2016, Seção 3. Da súmula. Artigo 530. A jurisprudência firmada pelo Tribunal será compendiada em súmula do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e de cumprimento obrigatório por seus órgãos fracionários e desembargadores. Parágrafo único. Será objeto de súmula, renumerado pela Emenda Regimental número 12, de 2018, 1. O julgamento unânime ou de forma reiterada de uma mesma questão jurídica, pelo órgão especial nas causas de sua competência; 2. O julgamento unânime ou por maioria de votos das seções cíveis em incidente de resolução de demandas repetitivas ou incidente de assunção de competência. 3. O julgamento, de forma reiterada e uniforme, de questão jurídica relativa às causas da competência das câmaras cíveis, câmaras criminais, grupo de câmaras criminais e Conselho da Magistratura, observada a competência do órgão especial e das seções cíveis. Artigo 530-A. O presidente, os vice-presidentes, o corregedor-geral de justiça e o desembargador que integra os órgãos julgadores do tribunal poderão propor a criação de enunciado de jurisprudência do tribunal, quando verificar que entre os órgãos julgadores não ocorre divergência na interpretação do direito. Artigo 530-B. A inclusão, alteração ou revogação de enunciado será deliberada por decisão da maioria absoluta dos membros que integram o órgão especial ou a seção cível, com a presença de 2/3 dos respectivos membros. Parágrafo 1º. A proposta de inclusão, alteração ou revogação de enunciado será formalizada por petição instruída com cópias dos acórdãos do tribunal ou de tribunais superiores que justifiquem a providência solicitada e submetida à distribuição no órgão especial ou na seção cível.
Parágrafo 2º. Efetivada a distribuição, o relator, no prazo de 5 dias, poderá solicitar ao órgão administrativo competente que, no prazo de 5 dias, realize pesquisa sobre a questão jurídica objeto da proposta. Parágrafo 3º. Em seguida e no prazo de 5 dias, o relator fará o relatório e pedirá dia para o julgamento, com inclusão na primeira sessão disponível. Parágrafo 4º. Os enunciados da súmula, datados e numerados, serão publicados três vezes no Diário do Judiciário Eletrônico, em datas próximas. Artigo 530-c. A citação do enunciado pelo número correspondente dispensará, perante o tribunal, a referência a outros julgados no mesmo sentido. Artigo 530-d. Os enunciados prevalecem até que sejam alterados ou cancelados, na forma estabelecida neste regimento. Parágrafo 1º. Quaisquer das autoridades mencionadas no artigo 530-a poderão propor, nos processos mencionados no parágrafo único do artigo 530 deste regimento, a revisão dos enunciados da súmula do tribunal. Parágrafo 2º. Ficarão vagos, com a nota correspondente, para efeito de eventual restabelecimento, os números dos enunciados que o tribunal cancelar ou alterar, tomando os que forem modificados novos números de série. Parágrafo 3º. Será dada publicidade, no Diário do Judiciário Eletrônico, por três vezes, em datas próximas, a revogação ou alteração de enunciado da súmula do tribunal. Artigo 531 e parágrafo único. Artigo 532. Artigo 533, parágrafo ao parágrafo 1º a 4º. Artigo 534. Capítulo 4. Do julgamento de divergência entre câmaras cíveis. Artigo 535 e parágrafo ao parágrafo 1º, 2º, 3º e 4º. Capítulo 5. Da dúvida de competência. Artigo 536. O relator que entender ser da competência do Tribunal de Justiça Militar o processo dele recebido com decisão declinatória da competência para o Tribunal de Justiça colocará os respectivos autos em mesa para suscitar a questão. Parágrafo único. Não tendo assim procedido o relator, pode o revisor ou o vogal, na sessão de julgamento, suscitar a questão de competência, que será decidida preliminarmente. Artigo 537. Decidido, por maioria de votos, que o feito não é da competência do Tribunal de Justiça, será lavrado o acórdão fundamentado. Artigo 538. Lavrado o acórdão no prazo de 5 dias, serão os autos imediatamente apresentados ao primeiro vice-presidente do tribunal, para que a questão seja julgada pelo órgão especial. Parágrafo 1º. Recebendo os autos, o primeiro vice-presidente apresentará o relatório no prazo de 5 dias, e colocará o processo em mesa para julgamento na primeira sessão do órgão especial que se seguir. Parágrafo 2º. A decisão do órgão especial será tomada por maioria de votos, e será relator para o acórdão o primeiro vice-presidente ou, se vencido, o prolator do primeiro voto vencedor. Parágrafo 3º. Lavrado o acórdão, no prazo de 5 dias, serão os autos imediatamente devolvidos ao órgão suscitante da dúvida, se esta for julgada improcedente, ou encaminhados ao Tribunal de Justiça Militar, no caso de procedência. Artigo 539. Quando a dúvida for suscitada no Tribunal de Justiça Militar, apresentados os autos na Secretaria do Tribunal de Justiça, serão imediatamente conclusos ao primeiro vice-presidente, para se proceder na forma do artigo anterior e seus parágrafos. Artigo 540. Se o órgão especial já houver deliberado sobre a matéria, a dúvida será tida por irrelevante. Parágrafo único. Na hipótese prevista neste artigo, o primeiro vice-presidente do tribunal proferirá despacho em que declarará a irrelevância, devolvendo os autos ao órgão suscitante. Capítulo 6. Do conflito de competência e atribuições entre desembargadores e órgãos do tribunal. Artigo 541.
Suscitado conflito de competência ou de atribuições pelo desembargador, por órgão do tribunal, pelo Procurador-Geral de Justiça ou pela parte, será ele processado nos mesmos autos em que foi levantado. Parágrafo 1º. Havendo jurisprudência no tribunal sobre a questão suscitada, o relator, que será o primeiro vice-presidente, poderá decidir, de plano, o conflito de competência, facultando-se às partes interpor agravo interno para o órgão especial, no prazo de 15 dias. Parágrafo 2º. Na hipótese do parágrafo 1º, se o conflito de competência abranger processo de natureza criminal, o prazo do agravo interno será de 5 dias. Parágrafo 3º. Não ocorrendo a decisão prevista no parágrafo 1º, o relator determinará que o suscitante e o suscitado esclareçam os motivos do conflito, se ainda não o tiverem feito, renumerado pela Emenda Regimental número 6, de 2016, parágrafo 4º. Instruído o processo e ouvido o Procurador-Geral de Justiça, no prazo de 3 dias, não sendo este o suscitante, o relator, em 10 dias, fará relatório escrito e pedirá dia para julgamento, renumerado pela Emenda Regimental número 6, de 2016, parágrafo 5º. Na sessão de julgamento, havendo empate, o presidente proferirá voto de qualidade, renumerado pela Emenda Regimental número 6. De 2016, parágrafo 6º. Completado o julgamento, os autos serão remetidos ao desembargador ou ao órgão declarado competente, renumerado pela Emenda Regimental número 6, de 2016, capítulo 7. Dos incidentes. Seção 1. Do incidente de impedimento ou suspeição de juiz de primeiro grau. Artigo 542. Recebidos os autos do incidente de impedimento ou de suspeição de juiz de primeiro grau, será procedida à distribuição ao relator, que requisitará informações ao suscitado no prazo de 72 horas. Parágrafo 1º. Se houver prova oral a ser colhida, o relator poderá delegar a instrução a juiz de primeiro grau, que não o suscitado. Parágrafo 2º. Colhida a prova, ou dela não havendo necessidade, os autos serão remetidos ao relator, que fará sucinta exposição da espécie e os colocará em mesa para julgamento. Seção 2. Do incidente de incompetência de desembargador ou órgão do tribunal. Artigo 543. Poderá ser arguida a incompetência de desembargador ou de órgão do tribunal, em feito que nele tramite. Parágrafo 1º. Arguição se fará em petição fundamentada e devidamente instruída, que indicará, se for o caso, o desembargador ou o órgão que seria competente. Parágrafo 2º. Autuado o incidente em apartado, serão os autos conclusos ao primeiro vice-presidente, que será o relator, determinando este que seja ouvido o suscitado no prazo de 5 dias. Parágrafo 3º. Reconhecendo o suscitado sua incompetência, serão os autos remetidos ao desembargador ou órgão competente. Parágrafo 4º. Não reconhecida a incompetência, o relator remeterá os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, para parecer, em 5 dias. Artigo 544. Completada a instrução, se houver, o relator, no quinquídio, lançará relatório nos autos e pedirá dia para o julgamento no órgão especial. Parágrafo único. Na sessão de julgamento, havendo empate, o presidente proferirá voto de qualidade. Artigo 545. O relator indeferirá liminarmente o incidente, quando manifestamente improcedente, cabendo o agravo interno no prazo de 15 dias. Artigo 546. Julgada a exceção, os autos serão apensados aos principais e remetidos ao desembargador ou órgão competente. Seção 3. Do incidente de impedimento ou suspeição de desembargador. Artigo 547. O desembargador poderá dar-se por suspeito, se afirmar motivo de foro íntimo, e deverá fazê-lo ou dar-se por impedido, se houver motivo legal de suspeição ou impedimento.
Parágrafo 1º. Em qualquer das hipóteses previstas neste artigo, o desembargador deverá declarar, por escrito, a suspeição ou impedimento, mandando o processo a seu substituto, se for revisor, ou a nova distribuição, se relator. Parágrafo 2º. O desembargador vogal que houver de se declarar suspeito ou impedido deverá fazê-lo verbalmente na sessão de julgamento, registrando-se na ata a declaração. Parágrafo 3º. Se, na sessão de julgamento, o presidente do órgão julgador ceder por suspeito ou impedido, competirá a presidência ao julgador mais antigo. Parágrafo 4º. A norma prevista no parágrafo anterior se aplica também no órgão especial e no Conselho da Magistratura, se ausentes o primeiro, o segundo e o terceiro vice-presidentes. Artigo 548. O desembargador poderá ser recusado, por qualquer das partes, como suspeito ou impedido em feito no qual atue, nos casos previstos na legislação processual civil e penal. Artigo 549. A exceção de impedimento ou de suspeição deve ser oposta em petição dirigida ao presidente do órgão julgador, assinada por procurador, com poderes especiais, fundamentada e acompanhada de prova documental ou rol de testemunhas. Parágrafo único. O presidente mandará juntar a petição aos autos, que serão conclusos ao desembargador recusado. Artigo 550. Se o desembargador arguido reconhecer a suspeição ou impedimento, determinará, por despacho, a juntada da petição aos autos e, sendo ele o relator, ordenará a remessa dos autos ao substituto ou a nova distribuição. 2. Sendo ele o revisor, passará os autos ao desembargador que o seguir na ordem de antiguidade. Artigo 551. Se o recusado não reconhecer a suspeição ou impedimento, sustará a marcha do processo e mandará autuar em apartado a petição, determinando a remessa dos autos do incidente ao presidente do órgão julgador. Parágrafo 1º. Se a arguição for de manifesta improcedência, o presidente a rejeitará liminarmente. Parágrafo 2º. Não sendo o caso de aplicação do parágrafo anterior, o presidente mandará ouvir o arguido, que dará sua resposta em 10 dias, podendo juntar documentos e oferecer testemunhas. Parágrafo 3º. Recebidos os autos com a manifestação do arguido, o presidente fará relatório escrito, em 15 dias, e convocará o órgão para tomar conhecimento da preliminar de exceção. Parágrafo 4º. Se for reconhecida a relevância da arguição, processar-se-á o incidente, com intimação das partes, marcando o presidente dia e hora para inquirição de testemunhas, ou delegando poderes a desembargador para a diligência. Parágrafo 5º. Concluída a instrução, o presidente fará relatório escrito, dentro do prazo de 15 dias, e convocará o órgão para o julgamento final. Artigo 552. Verificando que o incidente não tem fundamento legal, o órgão competente para apreciá-la determinará o seu arquivamento, caso contrário, condenará o desembargador nas custas, na forma legal. Seção 4. Do incidente de impedimento e suspeição de Procurador-Geral de Justiça e de Auxiliares da Justiça. Artigo 553. Ao Procurador-Geral de Justiça e aos auxiliares da Justiça aplicam-se os motivos de impedimento e suspeição estabelecidos na legislação processual civil e penal. Artigo 554. A parte interessada deverá arguir o impedimento ou a suspeição, na primeira oportunidade em que lhe couber falar nos autos. Parágrafo único. A petição será fundamentada e instruída com os documentos necessários e rol de testemunhas. Artigo 555. Caberá ao relator do processo em que for levantado o incidente processar e julgá-lo, sem suspensão do processo principal em autos separados. Parágrafo 1º. Recebendo os autos do incidente, o relator mandará, no prazo de 5 dias, ouvir o arguido, que poderá, com sua resposta, apresentar documentos e arrolar testemunhas. Parágrafo 2º. Concluída a instrução, o relator, no prazo de 5 dias, proferirá a decisão, cabendo o agravo interno no prazo de 15 dias. Capítulo 8.
da gratuidade da justiça. Artigo 556. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios nos processos cíveis ou na ação penal privada poderá requerer a gratuidade da justiça na forma da lei. Artigo 557. O pedido de gratuidade da justiça poderá ser formulado na petição, na contestação ou defesa preliminar, na petição para ingresso de terceiro ou em recurso. Parágrafo 1º. O relator somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte, no prazo de 5 dias, a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Parágrafo 2º. Requerida a concessão da gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se o indeferir, será concedido prazo de 5 dias para sua efetivação, sob pena de deserção. Artigo 558. Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso, ou nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso. Parágrafo 1º. Na ação penal privada, a impugnação poderá ser feita na primeira oportunidade que a parte dispuser para se manifestar nos autos após a concessão do benefício. Parágrafo 2º. Se houver necessidade, o relator poderá determinar, a requerimento da parte, a produção de prova documental. Artigo 559. Das decisões concedendo, denegando ou revogando a gratuidade da justiça caberá agravo interno, no prazo de 15 dias. Capítulo 9. Da reclamação. Artigo 560. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para 1. Preservar a competência do Tribunal, 2. Garantir a autoridade das decisões do Tribunal, 3. Garantir a observância de decisão do Tribunal em controle concentrado de constitucionalidade, 4. Garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. Artigo 561. O julgamento da reclamação compete ao órgão jurisdicional do tribunal cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretende garantir. Parágrafo 1º. A reclamação será dirigida ao presidente do Tribunal de Justiça e o reclamante a instruirá com prova documental que permita a compreensão da controvérsia. Parágrafo 2º. O relator, se entender insuficiente ou incompleta a prova documental, determinará ao reclamante que, no prazo de 5 dias, instrua a reclamação de forma adequada, sob pena de indeferi-la liminarmente. Parágrafo 3º. Caberá agravo interno, no prazo de 15 dias, da decisão monocrática do relator que indeferir a reclamação na situação prevista no parágrafo 2º. Parágrafo 4º. A reclamação será autuada e distribuída, sempre que possível, ao relator do processo principal. Parágrafo 5º. É inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão. Parágrafo 6º. A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação. Artigo 562. Ao despachar a reclamação, o relator, 1. Requisitará informações da autoridade a quem for imputada a prática do ato impugnado, que as prestará no prazo de 10 dias. 2. Se necessário, ordenará a suspensão do processo ou do ato impugnado para evitar dano irreparável. 3. Determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 dias para apresentar a sua contestação. Artigo 563. Qualquer interessado poderá impugnar o pedido do reclamante. Artigo 564.
Na reclamação que não houver formulado, o Ministério Público terá vista do processo por 5 dias, após o decurso do prazo para informações e para o oferecimento da contestação pelo beneficiário do ato impugnado. Artigo 565. Em seguida, devolvidos os autos pelo Ministério Público, o relator pedirá dia para julgamento. Artigo 566. Julgando procedente a reclamação, o tribunal, por seu órgão competente, cassará a decisão exorbitante de seu julgado ou determinará a medida adequada à preservação de sua competência. Parágrafo único. O presidente do órgão julgador determinará o imediato cumprimento da decisão, lavrando seu acórdão posteriormente. Capítulo 10 da restauração de autos. Artigo 567. Verificado o desaparecimento dos autos, pode qualquer das partes promover-lhes a restauração. Parágrafo 1º. Havendo autos suplementares, cópia autêntica ou certidão de processo, nesses prosseguirá o processo. Parágrafo 2º. A distribuição do pedido de restauração, sempre que possível, será feita ao relator que tiver funcionado nos autos perdidos, e, em caso de recurso, o juiz prolator da sentença prestará, por escrito, os esclarecimentos que puder. Artigo 568. O procedimento para restauração é o estabelecido na lei processual civil ou penal, cabendo ao relator a direção do processo e o seu julgamento. Parágrafo único. Da decisão do relator caberá agravo interno, no prazo de 5 dias para o órgão a que competir o julgamento da causa contida no processo restaurado. Livro 6. Disposições finais e transitórias. Título 1. Disposições finais. Artigo 569. Os casos omissos neste regimento serão resolvidos com aplicação, sucessivamente, dos regimentos internos do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal ou pelo presidente do tribunal, ouvida a Comissão de Regimento Interno. Parágrafo único. No processo administrativo disciplinar em face de magistrado, também se aplicam as normas editadas pelo Conselho Nacional de Justiça. Artigo 570. São repositórios oficiais da jurisprudência do Tribunal: 1. O Diário do Judiciário Eletrônico e as edições impressas do Diário do Judiciário antes de sua extinção. 2. A Revista Jurisprudência Mineira. 3. Outras publicações editadas pelo Tribunal. Artigo 571. São repertórios autorizados para indicação de julgados perante o Tribunal: 1. Os repertórios considerados oficiais ou autorizados pelo Supremo Tribunal Federal. 2. Os repertórios, revistas e periódicos registrados de conformidade com o ato normativo da Presidência. Artigo 572. As unidades administrativas competentes referidas neste regimento são aquelas definidas na legislação pertinente e especificadas em portaria do presidente do tribunal. Artigo 573. O Judiciário tem como símbolo oficial o brasão do Estado de Minas Gerais. Parágrafo 1º. A bandeira e o hino integram o patrimônio imaterial do Poder Judiciário e serão utilizados, executados e respeitados, conforme regramento específico. Parágrafo 2º. Os órgãos administrativos poderão criar ou manter seus logotipos para identificação de suas específicas atribuições, sem prejuízo do disposto no caput deste artigo. Artigo 574. As despesas relativas à gratuidade de justiça e aos programas sociais, cuja responsabilidade seja do Poder Executivo, mas forem instituídos ou executados pelo Poder Judiciário, terão seus custos repassados ao Poder Executivo, conforme constar da lei orçamentária ou mediante convênio. Artigo 575. Aplica-se ao juiz de direito de primeiro grau o disposto no parágrafo 3º do artigo 10 deste regimento. Título 2. Disposições transitórias. Artigo 576. Os processos em tramitação perante os grupos de câmaras cíveis, se ainda não iniciado o julgamento, serão redistribuídos para a Câmara Cível a que pertencer o respectivo relator.
Parágrafo único. Os atuais grupos de Câmara cíveis cumprirão julgamentos já iniciados e, decidido o último feito, ficarão automaticamente extintos. Artigo 577. Os incidentes de uniformização de jurisprudência em andamento serão redistribuídos para as câmaras de uniformização de jurisprudência, salvo se iniciado o julgamento, caso em que o órgão especial terá competência residual. Artigo 578. A sistemática de eleições coincidentes prevista no artigo 137 deste regimento far-se-á com observância das seguintes regras: 1. Será realizada pela primeira vez, relativamente às vagas no órgão especial e no Conselho da Magistratura, na primeira quinzena do mês de abril de 2014. 2. Os mandatos dos atuais integrantes do órgão especial e membros do Conselho da Magistratura, nas vagas de eleição, são preservados e serão cumpridos até o seu termo. 3. Os eleitos para a sucessão dos integrantes do órgão especial a que se refere o inciso anterior entrarão em exercício após o término do mandato dos sucedidos e cumprirão o mandato até 30 de junho de 2016. 4. As vagas que surgirem no órgão especial e no Conselho da Magistratura até o primeiro dia do mês de julho de 2014, destinadas à eleição, serão providas com observância das seguintes normas de procedimento. A eleição far-se-á, por votação secreta, em sessão especial do Tribunal Pleno, realizada pelo menos 30 dias antes da aposentadoria compulsória do ocupante do cargo ou do término do mandato previsto no inciso 4 deste artigo, ou dentro do prazo de pelo menos 20 dias, se a vaga ceder por qualquer outro motivo. B. Ocorrendo a vaga, o presidente do tribunal determinará a publicação, no Diário do Judiciário Eletrônico, de edital de convocação do Tribunal Pleno para a sessão prevista na linha anterior, o qual abrirá o prazo de 10 dias para a inscrição dos desembargadores que desejarem concorrer. C. A não inscrição no prazo estabelecido no edital implica recusa, manifestada pelo desembargador antes da eleição. D. Cada desembargador poderá votar em tantos candidatos quantas forem as vagas a serem providas, e todos os votos de uma cédula serão nulos quando nela houver mais votos do que o número de vagas a serem preenchidas. F. Será considerado eleito o candidato que obtiver maior votação, a qual não poderá ser inferior à metade mais um dos votos válidos dos presentes, não computados os em branco ou nulos. G. Se nenhum candidato obtiver a maioria dos votos de que trata a linha anterior, na primeira votação, concorrerão no segundo escrutínio apenas os 2 candidatos mais votados para cada vaga a ser provida. H. Se, em decorrência de empate na votação, houver mais de 2 candidatos, promover-se-á o desempate pelo critério de maior antiguidade no tribunal. 1. Se, em decorrência de empate na votação, houver número de candidatos mais votados superior ao dobro das vagas a serem preenchidas, proceder-se-á ao desempate pelo critério previsto na linha anterior, de modo que participem do segundo escrutínio candidatos em número equivalente ao dobro das vagas a serem providas. J. Se, atingida a maioria simples, houver empate na votação, considerar-se-á eleito o candidato mais antigo no tribunal. K. Os desembargadores votados e não eleitos serão considerados suplentes, observada a ordem decrescente das votações obtidas e, no caso de empate, o critério de maior antiguidade no tribunal. L. A substituição do desembargador eleito para integrar o órgão especial, nos afastamentos e impedimentos, será realizada pelo suplente disponível que houver sido votado por ocasião da escolha do substituído, na ordem de suplência estabelecida nos termos da linha anterior, mediante convocação do presidente, inadmitida a recusa. 5. Os desembargadores eleitos na hipótese do inciso anterior terão mandato até o último dia do mês de junho de 2014. Artigo 579. O órgão especial terá o prazo de 180 dias para editar a resolução a que se refere o artigo 155 deste regimento. Parágrafo único.
Até que seja publicada a resolução, continuarão a ser aplicadas as normas constantes dos artigos 120 a 127 da Resolução número 420, de 1º de agosto de 2003, com alterações posteriores. Artigo 580. A resolução do órgão especial prevista no parágrafo único do artigo 412 deste regimento será publicada no prazo de 90 dias de vigência deste regimento. Artigo 581. Até que a lei estadual de iniciativa do Tribunal de Justiça disponha sobre convocação de juízes de primeiro grau para substituição e auxílio no tribunal, a substituição de desembargador de que trata o artigo 81 deste regimento será feita pelo critério de antiguidade e merecimento, alternadamente, dos inscritos na forma do seu parágrafo 3º, observada a vedação do artigo 82. Parágrafo único. O edital de que trata o parágrafo 3º do artigo 81 deverá ser publicado no prazo de 30 dias da entrada em vigor deste regimento, para o corrente ano. Artigo 582. O presidente do tribunal deverá encaminhar ao órgão especial, no prazo de 180 dias, projeto para o instituir verbas para custeio do plano de saúde dos magistrados. Artigo 583. Ficam revogados: 1. O regimento interno do Conselho da Magistratura. 2. As seguintes resoluções, observado o disposto no parágrafo único do artigo 579 deste regimento: a. Número 420, de 1º de agosto de 2003, b. Número 530, de 5 de março de 2007, c. Número 537, de 24 de maio de 2007, na parte relativa às férias dos desembargadores, d. Número 560, de 16 de junho de 2008, e, número 563. De 4 de agosto de 2008, f. Número 602, de 15 de junho de 2009, g. Número 608, de 13 de agosto de 2009, h. Número 609. De 13 de agosto de 2009, 1. Número 616, de 13 de novembro de 2009, j. Número 628, de 8 de abril de 2010. K, número 649. De 27 de julho de 2010, L, número 652, de 30 de novembro de 2010. Artigo 584. Este regimento entrará em vigor 60 dias depois de sua publicação. Belo Horizonte, 26 de julho de 2012, a. Desembargador Joaquim Herculano Rodrigues, presidente do tribunal. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Curta e compartilhe para que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Deixe nos comentários qual lei, resolução ou decreto você quer ouvir. Bons estudos!